Boa tarde, pessoal, tudo bem? Voltei para falar com vocês. Então, pessoal, eu fiz aquele primeiro vídeo falando ali a respeito do apartamento em si, da aquisição, né? Mas o meu objetivo aqui é crescer esse canal. Então, para isso a gente vai ter que ter essa troca, né? Eu vou compartilhar com vocês coisas que eu fiz para o financiamento dar certo, como que eu agi, as dificuldades que eu tive até o momento de assinar lá com a Caixa e depois no decorrer do período para pegar a chave de fato e estar morando aqui hoje, tá? Meu nome é Alessandra Machado, tá? O meu canal, sejam bem-vindos aqui ao meu canal. Eu vou pedir quem puder se inscrever nesse canal pra gente dar força ao canal, né? E eu também levar a outras mulheres que estão na mesma situação que eu estive e que a gente pode se fortalecer, que a gente pode sim acreditar nos nossos sonhos e lutar por eles, tá, mulherada? Porque assim, se eu conseguir, você também consegue, tá? E eu vou falar uma coisa pra vocês agora, de fato, eu consegui porque eu trabalhei muito, gente, como autônoma, fiz extra, trabalho muito com extra, tá? Eu tenho um trabalho fixo, mas eu trabalho muito com extra, eu sou vendedora porta a porta, eu não meço esforços. O meu sonho, tá? E hoje esse canal, eu sei que ele vai me dar muita força, ele vai dar voz a nós mulheres que temos esse objetivo, né? Não desanimem, mulher. Se você tá numa situação que você quer ter a sua casa, quer ter o espaço, quer ter o teu lugar, tá num relacionamento que já não dá mais, que você não tá se encontrando, que você não é feliz, investe em você, tá? Investe e acredita. Eu investi em mim, hoje eu sou a minha prioridade, amo os meus filhos, mas a gente tem que saber separar e às vezes a gente também tem que ser um pouquinho egoísta, né? Nesse sentido de se priorizar. O relacionamento não tá mais dando certo, ou, né, o que aconteceu comigo. Por que eu sou tão forte? Por que eu sou tão assim? Às vezes as pessoas olham pra mim e dizem: ah, nossa, você é brava. Não, eu não sou brava, gente. A vida me fez assim. A vida me tornou uma mulher forte. E tá tudo bem. Eu não vou vir com esse papinho de, ai, meu ciclo feminino, vou exaltar o meu lado masculino, o meu lado feminino. Não, sou uma mulher que não tem o que fazer, né? Ou é assim comigo, ou não ia dar certo. Se eu ficasse naquela coisa do meu feminino, ai, porque nunca deu certo pra mim. Então eu sou a Alessandra, né? Eu sou uma mulher que trabalho pra caramba, que consegui dar esse passo aí, genial. Mas primeira coisa antes de tudo, tá com esse sonho, tá com esse objetivo, minha amiga, ó, fecha a tua boca, tá? Não fica falando pra tua amiga, não fica falando pra tua cunhada, pra tua vizinha, pro papa. Ai, mas ele é meu amigo, ai, mas ele torce pro meu bem. Não façam isso, tá? Eu por diversas vezes já comecei faculdade, comecei curso, comecei isso, comecei aquilo. E aí quando começou o negócio, quando o negócio começou de fato, e eu já havia falado pra um, pra dois, pra três, meu Deus, era questão de tempo, o negócio já desandava. Mas eu sofri tanto aqui, né? Foi em Santa Catarina que tudo aconteceu, que eu sou gaúcho, eu vim lá de Porto Alegre, né? Eu vim de um relacionamento que não era nada satisfatório pra mim, passei muitas dificuldades. E aí eu acabei vindo morar aqui com outro relacionamento, com outro objetivo e não deu certo e tá tudo bem. Porém, gente, eu passei por certas dificuldades aqui que me foram tapas na cara, que foram assim, tipo um sacudão, né? Já vim morar aqui com dois filhos pequenos, que a minha filha devia ter o quê? 4 anos. Minha filha tava com. O meu filho com 4 anos por aí, né? 5 anos. E a minha filha tava com 7 para 8. Então eles eram bem pequenos, bem independentes de mim, tá? E eu acabei morando com essa pessoa, acontece que não deu certo. E aí a gente começou a labuta, aquela luta.
Já estava sendo uma luta morando com essa pessoa, porque às vezes eu tinha que caminhar, era um local que não tinha muito acesso. Então ali eu fui me deparando com realidades. Imagina, né, gente? Eu vim lá de Porto Alegre, então eu vim de uma cidade que eu tinha um ônibus na esquina da minha casa. Cada 5, 10 minutos eu tinha um ônibus, né? Eu morava na capital. E aqui não, aqui é lugares que tu vai morar que não tem ônibus, né? Que tem um ônibus naquele dia, como eu quis ir num shopping um dia, eu me lembro, e depois para voltar não tinha, porque é um circular, é um ônibus só. E pra mim tava tudo numa boa, aquele universo tava bom, tava tranquilo, tava suave, só que daí veio o pior, né? Essa pessoa, a gente acabou não dando certo e eu tive que pegar os meus filhos e me virar e fui. Morei na casa de um, aí morei de favor, com a ajuda de uma amiga, né? Ela me deu maior apoio ali, gratidão. Eu vi que não ia dar muito certo, eu fui lá, procurei uma kitnet. Todas as vezes que eu procurei kitnet, gente, eles sempre perguntavam, tá, mas é você e quem? Quantas pessoas? E chegou o fato de uma pessoa, assim, me responder do anúncio, olha, minha querida, eu vou te desejar boa sorte, mas eu acredito que vai ser bem difícil você conseguir alugar uma casa com 2 filhos e sozinha. E eu tinha uma renda boa, tinha condições e tudo mais, e foi, gente, foi uma luta constante, foi choros, foi noites de choro, foi muito não que eu ouvi na minha cara. E aí eu consegui um local que eu tive meio que e não falar que era 2 crianças, falei com uma, depois eu fui, né, mostrando que as crianças não incomodavam, ela foi aceitando, mas chegou um momento que ela me pediu a casa de volta. E tá, eu saí. Ali naquele momento que eu já saí naquela segunda casa, eu já comecei a me sentir mal, desconfortável com esse vai e vem, e depende de aluguel, e depende daqui, depende dali. E eu disse assim, não, chega, eu não quero mais essa vida de estar morando de aluguel aqui e ali com os meus filhos e ainda sendo humilhada porque eu trabalho, eu tenho condições, né? Eu vim aqui para Santa Catarina, eu não vim aqui para ficar sendo humilhada porque eu tinha minha casa lá em Porto Alegre e eu não vim aqui para ser humilhada. Eu sou uma trabalhadora, eu trabalho e eu vim para dar uma condição, uma vida melhor para os meus filhos, mas não para ficar sendo humilhada. No momento que eu estava me estabilizando numa casa, eles pediam, porque aqui é assim, gente, tá? Aqui no momento que a casa tá ali um tempo, já teve o reajuste, mas o dono da casa, ele quer aumentar mais porque é uma temporada, porque é isso, porque é aquilo, ele vai te pedir a casa de volta. Me desculpa a sinceridade, né, se estou ofendendo alguém, mas é o que acontece na grande maioria, tá? E aí teve algumas outras casas que foi por alguns outros motivos que eu acabei saindo, que não foram meus, né, mas foram por outras pessoas, enfim. Mas aí o que aconteceu? Eu cansei de escutar, eu vou precisar kitnet, eu vou ter que pintar, eu vou ter que reformar, mas eles nunca diziam assim, porque tu tens filho, né? Porque tu tem crianças, porque isso, porque... E as crianças não incomodavam, tá, gente? Eu saía de manhã pra trabalhar, babá, pegava na babá e a gente passava o final do dia ali juntos e tudo mais. Então, foram pedindo, mas tá tudo bem, gente. Porque assim, a gente tem que parar também de se vitimizar, tá? Essas pessoas que me expulsaram de casa, que me pediram casa, marido, ex-namorado, é tudo passado. Primeira coisa, é passado. E graças a essas pessoas que tentaram me tripudiar, me deixar numa situação vulnerável, eles me deixaram muito mais fortes. E é isso que eu quero dizer pra vocês. Pega essa dor, pega esse teu choro, chora sim, tiver que chorar, vai, deita na cama, no banheiro, chora, bota pra fora, mas no outro dia tu volta e mais forte. E tu cala a boca de muita gente que duvidou do teu potencial, tá bom? Então é isso. Aí eu fiz isso, gente, eu peguei, cansei e tudo mais, e certo dia trabalhando, eu fui lá e vi um anúncio da MRV. Então já era bem perto de um condomínio que eu morei. E eu achei super bacana. E fui lá, fiz uma visita. E assim, gente, eu não tinha nem noção se eu ia conseguir ou não. Porque eu achava que era uma coisa totalmente cara. Eu disse, meu Deus, é um condomínio com piscina. Era aquelas piscinas
de azulejo mesmo, né? Uma piscina enorme, um condomínio enorme, com playground, com academia, com isso, com aquilo, com um campo de grama sintética. E eu disse assim, meu Deus, deve ser os olhos da cara. Minha gente, aí você que é mãe, tá? Trabalha direitinho, tá com o teu nome limpo, tá, gente? Não adianta pegar, ir lá, fazer toda a papelada, não está trabalhando fichada, primeira coisa, tá com o teu nomezinho limpo, vai controlando, tá com o teu nome sujo, vai fazendo acordo lá no Serasa, vai entrando lá, vai negociando, paga uma parcela de 30, de 60, de 100, vai pagando, entrou um dinheirinho a mais, paga a tua dívida, deixa o teu nome limpinho e vai movimentando ele usando cartões de crédito. Para quê? Para que o teu score vai chegar lá a 1000 quase, tá? E paga a conta no dia. Não fica comprando um monte de coisa para movimentar e não ter como pagar. Paga o teu cartão na fatura no vencimento. Se puder pagar antes, beleza. Até porque hoje as lojas, assim como elas veem que você paga antes, elas vão estar aumentando o teu limite do cartão. E se futuramente tu precisar, tiver uma necessidade para comprar as coisas na tua casa e parcelar depois lá a longo prazo, tá bom, tu vai ter um bom limite lá, então tu tá te ajudando e pagando em dia. Então vai lá, negocia, paga se você tiver com restrição. Se você não tiver, beleza, aí você vai procurar o quê? Você vai procurar assinar a sua carteira, ter um trabalho de carteira assinada e, se puder, claro, ter algum dinheirinho de entrada, um valorzinho para dar alguma entrada, porque eles vão pedir. Assinar a carteira, não está com o nome sujo e está fichada, tá? 3 passos. No meu caso, eu tinha 2 filhos, então eu fui lá, a gente fez uma simulação, o meu nome tava limpinho, tudo direitinho, e ele falou, aprovou o teu nome, já escolhe aqui o apartamento, a chave, e vai ser uma entrada de R$800. Eu disse, nossa, só R$800? Aí, quando eu fui lá, não era bem só esses R$800, era um pouco mais, que teriam reforços entre essas parcelas, né, durante o decorrer ali da obra, porque é um apartamento que eu comprei na planta, né. Então eu fui, desde naquela época eu vendia muita Natura, e vendia isso, vendia aquilo, e fazia extra aqui, e fazia extra ali. E aí eu fui e tava juntando um dinheiro para comprar um carrinho. Depois em outro vídeo eu vou contar para vocês como é que eu consegui comprar um carro à vista, tá, gente? Então assim, gente, eu vou pedir de novo, não é querer ser chata, mas curtam o canal pra gente poder dar voz, né? E outras mulheres também entenderem que é possível. Porque a gente só visualizar o vídeo, o canal não vai crescer. Então curtam, se inscrevam no canal, tá, mulherada? Pra gente fazer essa troca e comentem também. Podem comentar, fiquem à vontade. É os meus primeiros vídeos, então eu espero que seja o primeiro de muitos, que vocês gostem, né, do que eu tô falando. Se não gostar, tá tudo bem também. Se não quiser seguir também, tudo bem. Mas, assim, aproveitar, né, gente? Vamos aproveitar essa troca, porque é uma troca, um network, a gente tá trocando informações. Eu tô trocando aqui com vocês da minha realidade. E a minha realidade não é que eu já tinha carro, que eu já tive apartamento, que eu pude vender um apartamento para dar entrada, ou que eu tinha um dinheiro guardado no banco, porque eu não tinha, gente, eu não tinha dinheiro, eu tava sobrevivendo, tá? Naquela fase que eu comprei o apartamento, eu tava pagando aluguel em kitnet, eu tava sobrevivendo, eu tava caindo de uma kitnet para outra, sem era nem beira, e aí eu resolvi mudar toda a minha vida, né? Já comecei a mudar no momento que eu comecei a juntar o dinheiro para comprar aquele carro. Então, o meu objetivo ali era ter um carro e para mim já ia estar ótimo eu tendo um carro. Mas aí o sonho foi mais além, e do carro já veio o apartamento, né? E aí agora já tá, o apartamento tá se virando esse canal no YouTube que tá se tornando também para mim um objetivo, porque hoje era para mim estar ali, sei lá onde, e eu tô aqui sentadinha aqui fazendo meu vídeo para vocês. Então, vamos fortalecer esse canal, gente. Vamos fortalecer porque é vida real, tá? Não é youtuber que ganha milhões, que tem ali aparência bonitinha, estereótipo, lourinha de olho azul. Não, aqui ó, uma preta, né, mãe que sabe que é possível e tá dizendo para vocês, acreditem, tá? Acreditem no potencial, primeiramente, de vocês. Sejam mulheres empoderadas. Acreditem na força de vocês. Tá bom, lindas?
E vamos tocar a ficha, vamos lá, vamos tocar a questão do AP. Aí, gente, eu peguei, fui na MRV, linda, bela, maravilhosa, né? Assim, não, 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 não. Gente, eu fui na MRV com uma bolsa da Natura cheia de produto. Eu sou bem camelô, assim, bem de vender. Eu vou comprar de ti, então tu vai comprar de mim também. Aí eu fui de Uber e tal, não tava com meu carro ainda. Eu fui lá, aí o cara, nossa, vai me vender um apartamento já. Tu tem um perfume tal, creme tal, já chamou o cara ali, compraram um sabonete, compraram um perfume, fizeram a festa. Eu saí de lá cheia de dinheiro. Eu sei que eu tinha que dar uns 800 reais ali, só ali eu já vendi 400 pila e tirei 400 pila da minha conta e paguei o tal de boleto da MRV, que era a entrada, né, que eles faziam a entrada. Tá, gente, aí eu fiz isso aí, tá? Porém, eu tava já um ano e pouco numa empresa, e essa empresa tava que fecha, não fecha, termina, não termina o contrato. Eu trabalhava como operadora de telemarketing, né, assistente de vendas, e aí a empresa me dispensou. Eu fui lá, assinei na MRV, tava tudo certo, a aprovação da Caixa, minha parcela ia ficar 400 e pouquinhos reais da parcela do meu apartamento, mais o condomínio, que ia ser em torno de 300, eu ia gastar ali no mês uns 800 reais para esse apartamento, tá? Com piscina, com tudo mais. E depois, claro, a entrada da MRV. Só que a entrada da MRV eles fazem assim, você tem que pagar ela praticamente toda até a obra ser concluída, porque daí eles vão te entregar a chave. Então dá esse tempo, né? O período de obra ali e até tu pegar a chave, terminou de pagar o restante que a MRV vai cobrar. Porque às vezes o financiamento ele não vai atingir aos 100%, tá? Então eu fiz isso. Porém, a empresa, logo que eu assinei lá na MRV e estava aguardando a entrevista com o correspondente bancário, eu fui desligada. E aí eu tava belas trabalhando, me chamaram, né, já tava um ano e pouco, acho que já tava com férias vencido e tudo mais. E tava passando dificuldade, gente, tava passando porque eu andava de bicicleta pra lá e pra cá, pegando criança no colégio, levando criança sozinha, sabe? Era uma correria, uma loucura, um Deus nos acuda, sabe? Eu tinha que sair no meio-dia correndo, pegar a criança na babá, levar de criança um na garupa da bicicleta, a outra do lado, pedalando junto comigo, no sol. E em uma hora eu deixava de almoçar, eu ia lá, fazia tudo, levava as crianças no colégio, daí dali 5 e pouca da tarde eu saía do trabalho, pegava eles na escola e voltava para casa. Então, tava bem comprometido, meu rendimento no trabalho estava péssimo. E acredito que também foi um dos motivos, né? Mas enfim, coisas da vida, né? A gente também não pode ficar se lamentando, porque a gente não é de ferro, a gente é humano. Então a gente tem que se acolher, se respeitar, errei, mas eu fiz dentro do meu possível. Do meu possível e do meu impossível, eu acredito, porque olha o que eu fiz sozinha, sem rede de apoio, num estado totalmente longe, 400, 500 quilômetros de distância da minha casa, da minha família, brigando ali, lutando para pagar um aluguel, e eu consegui, mas beleza, tá. Aí eu fui desligada, e no dia que me ligaram para fazer a entrevista da Caixa, no correspondente bancário, não, ainda nem na Caixa, foi no dia que me chamaram no trabalho para pedir para me dar o meu desligamento. Eu fui ainda assim, eu chamei o corretor e falei, aconteceu isso aqui, será que não vai trancar lá? Mas eu já tinha dado a entrada lá pra eles, né? Daí ele falou, não, vai lá, age como se estivesse tudo ok, que às vezes é muito rápido, não deu baixa nem na carteira ainda, então tu já vai ser chamado. E eu já trabalhava num outro lugar como cuidadora autônoma, então eu tinha duas vendas na verdade, né? Aí, fora as vendas da Natura e fora o que eu trabalhava como eventos. Aí eu fui, tá? Fiz a primeira entrevista, foi bem no dia que eu fui desligada, fiz a primeira entrevista e passou-se alguns dias e não me chamavam nunca. E aquilo ali foi me dando uma ansiedade. Eu já tinha dado a entrada, eu já estava sonhando com o apartamento, eu já estava sonhando com aquilo tudo. E aí, eis que me mandaram uma mensagem e falaram assim, olha, a gente viu aqui no sistema que você não está mais nessa empresa, tá? Então, a gente não vai conseguir continuar com o teu contrato. Para você poder continuar com o seu contrato, você vai ter que
procurar um outro emprego dentro da tua média de renda que foi aprovado, pra gente poder manter essa mesma condição e ficar a mesma parcela que foi aprovado. Aí eu disse assim, poxa, né? E aí eu meio que larguei de mão, deixei, acho que era dezembro, por ali deixei, porque tinha bastante extra, tava trabalhando. E aí eu peguei e fui e procurei, começo de janeiro para fevereiro, eu acho que eu procurei empregos. E aí eu consegui, gente, tá? Isso foi em 2023, a gente tá em 2025. Então, eu tinha vindo morar aqui em 2021, 2021 a 2022 eu morei com alguém, 2022 eu passei essa jornada juntando a grana para comprar o carro e 2023 foi o apartamento. Então foi tudo muito rápido, né? E eu fui absorvendo e fui aproveitando todas essas oportunidades. Não fiquei com medo. Eu fui e encarei o desafio e tá dando tudo certo, Deus tá me ajudando. Claro que é trabalho, né, gente? Nada vem de graça, a gente tem que trabalhar, tem que se dedicar muito. Então, não deu certo lá na MRV, fui informada que não deu certo. E aí eu chorei muito, eu fiquei muito mal, tinha dado 1.000 e tanto lá, já tava quase querendo antecipar as outras parcelas, ainda bem que eu não tinha feito isso, chorei. Aí quando eu consegui um trabalho, meu trabalho acabou assinando a carteira com uma renda maior do que eu tinha antes, aí a parcela já mudou, já iria ter que refazer tudo de novo, a parcela iria mudar e o valor da entrada também, porque a entrada daí já teria que, no ato ali, já desembolsar 10, 20 mil reais, e não era o que eu estava planejando, né? Não era aquilo que eu estava programado. E aí deu tudo errado, eu desisti, pedi o cancelamento lá do contrato, né, de dissolução, e depois eu iria reaver aquele valor, né? Eu fiquei bem chateada, eu chorei muito, mas depois eu parei e pensei, gente, às vezes a gente fica chorando e fica se lamentando, mas Deus sabe o que faz, né? Talvez aquele momento a MRV ficaria muito fora da minha realidade, muito fora. Porque eu sei que as taxas da MRV, durante o percurso de obra, que é a taxa de obra que você tem que pagar da Caixa, ela é longuíssima e ela chega no momentos ali que tem pessoas que estavam pagando 1.500, 1.700 taxas de obra, tá? Então eu não cheguei nesse contrato de fato, cancelei, chorei bastante, mas desisti. E aí depois eu procurei uma outra corretora, né, aonde ela é um pouco menor, eu acho que é uma empresa mais familiar, tem poucos empreendimentos, assim, não é um nível FEMAI, que é mais padrão e tal, mas também o empreendimento é lindo, é maravilhoso, é um apartamento com 2 quartos, com piscina, com condomínio, com toda a infraestrutura, porém foi muito mais tranquilo para mim, porque eu era sozinha. Eu tinha uma vantagem que depois que eu pegasse a chave lá na MRV, iria sim se tornar uma parcela super acessível, até mais em conta do que eu pago hoje. Só que até eu chegar lá, eu ia sofrer bastante, gente. Eu ia apanhar muito, porque ia ficar muito puxado pra mim, porque naquele momento eu ia ter que pagar o seguro obra, a taxa da kitnet que eu morava, as taxas da casa com as crianças, comida, alimentação, né? E tudo mais. E ia ficar puxado, né? Então eu sempre trabalhava ali no meu limite, na minha margem, né? E naquela época eu ainda conseguia juntar um valor lá no meu banco e tudo mais, tá? Então foi isso que aconteceu. Na minha primeira tentativa, ela não deu certo, tá, gente? Mas no que eu quero dizer pra vocês, não desistam, tá? Às vezes a primeira tentativa não dá certo porque é uma maneira de Deus nos proteger, é uma maneira da gente não sofrer lá na frente, tá? E a gente tem que entender, não é tudo assim, porque deu errado, porque não deu, que não é para dar certo. Não. Às vezes a gente tá se livrando de uma coisa que ia ser muito difícil pra gente. E foi o que eu acredito que foi o que aconteceu pra mim. Naquele momento eu me livrei de uma coisa que iria ficar muito pesada pra mim. Dei um tempo, dei uma respirada, peguei uma outra empresa que eu fui pra cima, que eu fui, assinei minha carteira, que na entrevista eu falei, eu tô entrando aqui justamente porque eu quero comprar meu apartamento e estou praticamente fechando o negócio, então vocês vão me ter aqui por um bom tempo. E foi, tá? Deu tudo certo, eu comecei a trabalhar nessa empresa por um tempo lá.
E eu vou fazer uma continuação desse vídeo, tá? Então, a primeira parte desse vídeo, gente, é pra falar como que eu cheguei e por que eu, né, como que aconteceu e que não deu certo, no meu caso, tá? E depois eu vou falar como foi essa segunda parte, então, que eu dei esse passo, deu certo, tá? Que foi aí a segunda tentativa, tá bom, gente? Então, beijo. Quem puder seguir o canal, tá? Segue aí que a gente vai fazer um segundo vídeo. Eu não vou fazer vídeo muito longo, meus vídeos vão ser aí em torno de 20, no máximo 30 minutos, tá bom? Então eu vou contando em partes e quem quiser acompanhar e saber mais, me segue aqui no canal, tá bom? Um beijão, bom final de semana pra todo mundo. Amanhã eu vou fazer mais um videozinho, tá? De 20 minutinhos aí falando mais alguma coisa sobre esse financiamento da Caixa. E quem tá nessa luta aí, seja casal, seja pai, seja mãe solo, pai solo, pessoas com mais idade que almejam, pessoas que novas que estão começando a vida, casais, invistam no sonho de vocês. É maravilhoso a gente ter a nossa casa, o nosso canto, sem ouvir nada de ninguém, porque aqui na minha casa, né, é meu canto. Eu chego aqui, tá, é meu, é pros meus filhos, tá bom, gente? Então, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!